Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, no verso 14. Marcos 9, nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 27. O Evangelho de Marcos é um dos evangelhos sinóticos, os irmãos sabem disso. Isso significa que ele compartilha uma quantidade de histórias em comum com os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas. Ele também é reconhecido pelos estudiosos como o evangelho mais antigo, né? E Marcos, quando ele escreve, ele não está preocupado em fazer uma descrição, uma organização em ordem cronológica das suas narrativas. Na verdade, ele faz essas narrações em unidades isoladas. Ele está preocupado, na verdade, em descrever os eventos, os episódios que provavelmente Pedro, ele provavelmente recebe as narrativas do apóstolo Pedro. Eu estou me referindo a João Marcos. Os estudiosos entendem que foi João Marcos, justamente aquele que andou com Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária. Então, ele teria recebido o evangelho de Pedro e descrito tudo aquilo que ele lembrou a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Você vai ver que o evangelho de Marcos, apesar dele ser um evangelho curto, ele tem uma quantidade considerável das atuações de Cristo ali, com o seu poder, inúmeros milagres, por exemplo, o seu discipulado, não só com os seus discípulos ali pessoalmente, mas pregando a grandes multidões. E é um evangelho precioso, onde nós podemos aprender verdades preciosas a partir dele. No texto que nós vamos ler deste evangelho, nós iremos ver um Cristo todo-poderoso e, embora ele esteja habitando no meio de uma geração incrédula, ele se mostra longânimo, generoso, compassivo, pronto a ajudar o necessitado. Então, vamos fazer a leitura desse relato de Marcos a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E um do meio da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam." Então Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui." E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Verso 21. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" O pai respondeu: "Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos." Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé."
vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu o ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Até aqui o verso 27. O título dessa mensagem é O Redentor dos Fracos. Então, se você se considera um fraco, você está num bom lugar, você está em boa companhia de um outro fraco. E nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes, em 3 pontos: o drama, o diagnóstico e a dádiva. O drama, o diagnóstico e a dádiva, DDD. Daqui a 50 anos, você lembrar de Marcos 9, você vai lembrar DDD, o drama, o diagnóstico e a dádiva, e assim fica fácil de lembrar o conteúdo dessa mensagem. Então, antes, vamos delimitar o contexto imediato dessa história. Neste mesmo capítulo, no capítulo 9, a partir do verso 2, temos o episódio da transfiguração. Cristo, a transfiguração de Cristo no alto monte, que não sabemos com precisão em que monte teria sido aquele episódio da transfiguração, né? A tradição da igreja, e quando eu falo tradição da igreja, eu me refiro especificamente aos primeiros pais da igreja, por exemplo, Orígenes, no 3º século, Cirilo e Jerônimo, no século IV, por exemplo, eles defendiam que esse monte seria o Monte de Tabor. É um monte que fica aproximadamente 19 quilômetros do mar da Galileia. Mas muitos estudiosos modernos entendem que talvez não seja, não. Talvez seja o Monte de Hermon, um monte que está fora da Galileia, a uma altura, na verdade, ele tem uma altura de 2.794 metros acima do nível do mar. E o que acontece nesse lugar? O que acontece nesse alto monte? Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e leva-os para um monte alto. E lá diante deles ele tem ali uma transfiguração, ele é transfigurado, que significa que as suas roupas tornaram-se tão resplandecentes, de um branco tão intenso, a ponto de o texto bíblico, o autor, relatar que nenhum lavadeiro no mundo poderia alvejar. Então, um grande esplendor aconteceu ali. Naquele momento aparece Elias e Moisés falando com Jesus. Então, o negócio estava tão bom, e, ao mesmo tempo, Pedro e os outros discípulos ficaram tão extasiados, tão apavorados com aquele resplendor, que Pedro, não tendo outra coisa a dizer, diz o seguinte: Mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Que ideia maravilhosa, não é? Está tão bom ali que ele quer ficar ali, quem sabe para sempre. E a seguir, uma das coisas mais maravilhosas no relato dos evangelhos acontece. Vem uma nuvem que os envolve, e dela vem uma voz que diz: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Mas como não só de monte da transfiguração vive o homem, Deus quer que nós passemos por outras jornadas. Jesus e os 3 discípulos descem do monte, enquanto eles têm ali uma breve conversa, e quando chega lá embaixo, o que acontece? O que eles encontram? Estava tão bom. Vamos apurar de perto o que acontece. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Então, nós vamos lidar com o drama, que está entre os versos 14 e 18. Então, para nos achegarmos ao drama, consideremos a cena e os personagens ali presentes. Personagens. Quem Jesus e os seus 3 discípulos encontram lá embaixo? Os outros discípulos, os escribas. Onde tem escriba, tem confusão, né?
uma numerosa multidão, um pai desesperado e um filho possesso. Tá bom para você? A cena. O pai tinha levado o seu filho aos discípulos de Jesus para expulsar dele um demônio, mas eles não conseguiram. A essa altura, é possível que eles estivessem envergonhados e, no mínimo, frustrados com aquela situação. E, para piorar, eles certamente ainda precisam lidar com os questionamentos dos escribas, né? Então, de um lado, nós temos um exorcismo fracassado e, do outro lado, a importunação dos escribas. Que dia, não é? Você já teve um dia assim? Parece que as coisas conspiram contra você e você talvez tenha dito, poxa, está tudo dando errado nesse dia. Parece que tem alguma coisa conspirando contra você. E você se coloca como se fosse a única pessoa no mundo com quem tudo... a pessoa com quem tudo está acontecendo errado, né? As coisas estão dando errado. Acredito que você já esteve com uma impressão como essa. E para incrementar a história, né, a numerosa multidão fica surpresa e, empolvorosa, ao ver Jesus, corre até ele para o saudar. Vejamos os versos 14 e 15 comigo. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Verso 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Que caos total é um mundo sem a presença de Cristo, não é, irmãos? Se não há Cristo, seja por meio da sua presença direta ou indiretamente por meio da sua igreja, salgando a terra, o mundo é um verdadeiro caos, o mundo é uma coisa infernal. Não há esperança para o mundo caído sem a presença de Cristo. Não há esperança para os seus dramas existenciais se você não admite soluções fora de você. Se você não admite soluções em alguém que seja maior que você. Não pode ser igual a você, não pode ser um pouquinho maior que você, precisa ser um Redentor perfeito para resolver definitivamente os seus males. Dos versos 16 a 18, ao invés de Jesus se distrair com aquela numerosa multidão, ele, como um líder maravilhoso que vem e interpela os escribas. Então, Jesus, no verso 16, perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? Vocês aqui, vocês escribas, discutindo com eles, os discípulos, né? Apesar da versão NAA, que é essa versão que nós estamos lendo aqui, né, elas não apresentarem a palavra escribas no lugar de vocês, nesse verso 16, como faz a versão Almeida e atualizada, por exemplo, dá para saber, pelo verso 14, que nós lemos, que Jesus está aqui, no verso 16, se dirigindo aos escribas, ao perguntar a eles, o que é que vocês estão discutindo com eles? O que é que vocês, escribas, estão discutindo com os meus discípulos? Isto é, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Isso demonstra que o pai tinha alguma fé, tinha alguma esperança. Na pior das hipóteses, ele manifesta algum grau de fé. Perdão. Voltando aqui, sobre os escribas, né? Por que estou chamando a atenção a respeito dos escribas nesse texto aqui? Quem eram os escribas? Os escribas eram intérpretes oficiais do Antigo Testamento, né? Um escriba era um especialista, um perito na antiga lei. Então, em Israel, eles tinham os deveres que incluíam o ensino, a interpretação e a regulamentação da lei. Então, os escribas eram pessoas que conheciam a lei, interpretavam a lei e ensinavam a lei para o povo. E a coisa irônica é que, mesmo eles, sendo mestres da lei, peritos da lei, eles não reconheciam Jesus como
aquele profeta, aquele Messias que havia sido profetizado por Moisés, né? O grande legislador de Israel, aquela pessoa que eles admiravam tanto. Moisés, por exemplo, em Deuteronômio 18:15, diz o seguinte: o Senhor seu Deus fará com que, do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A eles vocês devem ouvir. Mas, quem é que responde no verso 17? Quando Jesus pergunta aos escribas o que eles estavam discutindo com os discípulos. Quem é que responde no verso 17? Um pai. Um pai certamente desesperado, angustiado, frustrado, que havia trazido o seu filho possuído de um espírito que o impedia de falar. E para quem ele os trouxe? Inicialmente, para quem aquele pai havia trazido aquele filho? Inicialmente para quem? Para Jesus, não foi inicialmente para os discípulos. Não é? Foi para Jesus. Veja, por exemplo, comigo o verso 17. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Por que eu estou chamando a atenção dos irmãos para isso, né? Não podemos afirmar que esse pai possuía fé nenhuma? Ele tinha zero de fé? Ele havia levado o menino até Cristo, né? Para que Cristo o curasse. Então, os discípulos, Cristo não estava naquele momento, os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas foram mal sucedidos, não tiveram sucesso naquele momento. Isso demonstra, então, que o pai do menino tinha alguma esperança. Então, na pior das hipóteses, ele manifesta algum grau de fé ao trazer o seu filho para ser curado por Cristo. Mas vamos ver aqui um pouco que tipo de fé que seria essa. No verso 18, além do pai do menino dizer que ele estava possesso com um espírito mudo, ele ainda faz uma descrição dramática sobre o quadro completo de possessão demoníaca que o seu filho estava passando. Então, no verso 18, na parte A, está escrito assim: e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Ou seja, vai perdendo as forças, vai perdendo a consciência. Então, uma descrição bastante dramática, não era só uma possessão demoníaca, mas era uma possessão demoníaca extremamente violenta ali. Meu irmão, quantas vezes você se viu numa situação sem saída? Uma situação na qual você se percebeu incapaz de reagir, insuficiente para resolver aquela situação. E aí é aquele momento onde o seu senso de dependência de Cristo, ele realça ainda mais. E aí você realmente entende que você não é nada, não é ninguém no mundo, que você precisa de alguém que seja maior que você. Você, de fato, precisa de um Redentor perfeito, de um Redentor definitivo, de um Redentor absoluto. Permita-me contar uma história rápida aqui sobre mim. Assim que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, com uma mão na frente e outra atrás, como diz o pessoal lá do interior da Bahia, um estudante mais pobre do que hoje, ainda continuo pobre, mas era mais pobre do que hoje. Houve uma vez que eu precisava desesperadamente de uma quantia de dinheiro para resolver uma questão urgente. Precisava resolver aquela situação urgente, tinha que ser naquele dia, né? Eu precisava desesperadamente daquele valor, e naquele dia. Mas o dia estava indo embora, né? Eu comecei a tentar resolver o problema de manhã, e chega meio-dia, chega a tarde, chega o final da tarde, o dia vai embora, e com o dia parece que a esperança também vai embora, né? É uma das coisas mais angustiantes que uma pessoa pode passar, pode vir a passar. O dia vai embora, você planejou resolver aquela situação naquele dia e acabou, né? E aí, justamente, o seu senso de dependência de Deus torna-se mais evidente, mais claro, normalmente, quando você passa em situações assim. Então, chega o finalzinho da tarde, daquele dia, as esperanças já indo embora, de repente, uma irmãzinha idosa veio exatamente com aquela quantia que eu precisava. Uma quantia de dinheiro exatamente
com aquela quantia de dinheiro que precisava. E aí ela colocou na minha mão, ela sem saber de nada, eu não havia pedido nada a ela, né? E ela pôs aquilo na minha mão. Quem você acha que socorreu esse pecador aqui? Deus, irmãos. Deus. Isso não significa que ele não seria bom se ele não o tivesse, né? Se ele não tivesse feito, eu entenderia que seria uma aprovação maior do que aquela aprovação daquele dia. Mas Deus se agrada, sim, de dar boas coisas aos seus filhos, de ser misericordioso, gracioso, bondoso, generoso para com os seus filhos. Talvez esse não seja exatamente o seu problema, esteja precisando desesperadamente de algum valor em dinheiro, né? Talvez você esteja lutando com algum pecado, outra coisa na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, enfim, seja lá o que for. Qual é a sua questão? E talvez já tenha dito para si mesmo, eu não consigo mais. No entanto, está aqui Jesus, pacientemente, ouvindo aquele pai, inclusive fazendo perguntas a ele, a respeito de quanto tempo ele está assim. Ou, na verdade, procurando ouvir em mais detalhes aquela situação. Imagina, o rei do universo se inclina a um pecador que tem um filho possesso e resolve ouvi-lo. Você já teve essa imagem de Deus quando você ora? O rei do universo vem até você, inclina até você, senta e ouve você pacientemente. Procure ter essa imagem quando você estiver orando ao Senhor. Não tem uma imagem de solidão ou de isolamento, ou como se Deus não estivesse ali presente. Quem é Jesus, irmãos? Jesus é Deus encarnado. Jesus é, como já disse certa vez alguém, Jesus é o rosto humano de Deus. Bem, ele ouve pacientemente pecadores como nós. Ironicamente, os discípulos de Cristo que andavam com ele, ouvia o seu ensino com muita frequência, presenciou de Jesus inúmeros milagres, Jesus acalmando a tempestade, a cura do endemoniado de Gerazeno, a cura da mulher que sofria de hemorragia, a ressurreição da filha de Jairo, a primeira e a segunda multiplicação dos pães e peixes, só para citar aqui alguns milagres que Jesus fez no livro de Marcos. São inúmeros. Se você dá uma folheada, o que você vai ver, que você não vai deixar de ver uma quantidade considerável de milagres, Jesus fazendo milagres. Ainda assim, vemos eles, como discípulos de Cristo, fracassando nesse exorcismo, no exorcismo de um demônio. Embora eles andassem com Cristo, e, em geral, eles pouco compreendiam o ministério de Cristo. Você vai ver flagrantemente os discípulos de Cristo não entendendo exatamente o que Jesus está fazendo. Jesus falou, só que no Evangelho de Marcos, várias vezes Jesus fala a respeito da sua morte e ressurreição, e os discípulos não compreendiam. Qual é a causa disso? Incredulidade. É a incredulidade. É o que diz. Então, eles haviam fracassado ao tentar expulsar esse demônio. É o que diz a segunda parte do verso 18. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então, Jesus, ele usa esse cenário aqui para sentenciar o seu diagnóstico sobre toda uma geração. Então, você tem uma situação acontecendo, Jesus aproveita aquela situação e utiliza como um retrato de uma situação muito maior, de um problema, de uma questão muito maior, muito mais abrangente, muito mais global. Então, nós vemos que isso é uma questão de dureza do coração humano, né? A questão dos discípulos não compreender o que Cristo fazia e, inclusive, fracassar em situações como essas. Então, vamos para o nosso segundo ponto e vamos ver o que Cristo nos ensina, usando esse cenário, o que ele quer nos ensinar. Vamos para o nosso segundo ponto, que é o diagnóstico. Então, já vimos o drama e vamos ver o diagnóstico. Qual é o diagnóstico que Jesus faz a partir de uma situação particular?
Então, quais são os sintomas de um mundo caído, caótico, carente da glória de Deus e alienado da mensagem do Evangelho? Quais são os sintomas? Vamos citar pelo menos 2 sintomas aqui. Uma é a incredulidade, acabei de falar. Jesus está lidando com uma geração incrédula. E é isso que ele declara no verso 19. Veja comigo, por favor. Então, no verso 19, então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E qual é a causa da incredulidade? O que vocês acham que é a causa da incredulidade? O coração endurecido. É interessante, né, que Jesus utiliza essa analogia, essa figura de um coração endurecido, de um coração em pedra para a incredulidade. Como é que você faz para tentar mudar a forma de uma pedra? Para transformar a pedra numa outra coisa? Você só pode fazer isso quebrando. E quebrando com muito vigor. Dependendo do material, você não vai fazer isso dando batidas suaves, leves. Quebrando, destruindo aquela pedra. Não é interessante isso, que Jesus utiliza essa imagem, essa figura de um coração endurecido para conceituar incredulidade? O retrato de uma pessoa incrédula é chocante. Nesse mesmo evangelho, se você virar uma página, lá no capítulo 8, embora não precise fazer, no verso 17, Jesus classifica as pessoas incrédulas como pessoas que têm o coração endurecido, tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem. E aí você me pergunta, e para quem que Jesus está falando essas palavras? Para uma pessoa que nunca ouviu o seu ensino? Não, ele está, embora ele esteja fazendo essas afirmações, embora ele esteja usando essas expressões de um coração endurecido, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, ele está falando aquilo exatamente para os seus discípulos. Sabe por quê? Porque, no determinado momento, Jesus está numa viagem com eles, Jesus fala a respeito do fermento dos fariseus, ou seja, da doutrina errada dos fariseus, e eles ficam preocupados. Será que ele está reclamando porque nós não trouxemos pães? E eles já haviam presenciado os milagres, a primeira e a segunda a multiplicação dos pães e peixes. Esse é o retrato de uma pessoa incrédula. Isso nos leva a uma conclusão imediata. Os milagres, ouçam bem, os milagres são incapazes de produzir fé numa pessoa. Né? E se há milagres e permanência de incredulidade, isso expõe ainda mais, de forma escandalosa, a dureza do coração do homem. Então, assim, se por um lado os milagres não produzem fé, por outro lado os milagres, de alguma maneira, confirmam o quão caótico, o quão complicado, o quão difícil, que situação horrível está o coração humano quando não ouve a palavra de Deus, quando não é um coração regenerado pelo Senhor. Então, se Deus não regenera o coração de uma pessoa e o capacita a crer em Cristo, essa pessoa permanece espiritualmente cega, surda e morta. Então, as figuras são figuras duras realmente, mas elas retratam perfeitamente a situação, a condição miserável de uma pessoa incrédula, ou seja, de uma pessoa não crente. Então, além da incredulidade, um outro sintoma em um mundo caído, caótico, carente, alienado do Evangelho da Graça de Deus são as ações demoníacas. E essas ações demoníacas, elas podem se dar de diversas formas. Né? Vamos ver uma delas aqui. Quer dizer, a gente já viu, mas veremos novamente. Nos versos 20 a 22, nós vamos ver aqui uma possessão demoníaca e violenta. A partir do 20 está escrito o seguinte: e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu:
desde a infância. Então, você veja que esse diálogo entre Jesus e o pai do menino está aqui por acaso, né? Jesus está nos mostrando que se trata de uma possessão demoníaca de longa data, acontecendo no menino, mas desde a infância dele. Isso significa também que a operação do Senhor Jesus Cristo não é uma operação qualquer, uma operação de poder, de milagre absoluta, né? No 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Uma descrição terrível de ação de possessão demoníaca e violenta, não é? Isso nos mostra o caráter maligno e destruidor de Satanás. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, você não tem a impressão de que parece que quanto mais o mundo fica mais sofisticado, a tecnologia mais avançada, nós tendemos a esquecer de que o diabo existe, de que o diabo está presente e usando as suas astutas artimanhas o tempo todo, tentando buscar aquele que ele quer tragar? Mas o diabo está aí, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Então, uma das ações, um dos modos de Satanás agir é através da opressão, da possessão demoníaca. Quanto a outros tipos de ações, por exemplo, ações violentas de Satanás, no primeiro capítulo do livro de Jó, você vai ver Satanás implicitamente utilizando meios, inclusive influenciando pessoas para ferir fisicamente a outros e matar, inclusive, né? Claro, sob o total domínio de Deus. Mas não pense que a opressão, a possessão, os meios violentos sejam os únicos meios pelos quais Satanás age no mundo. Satanás age também com outros meios bastante sofisticados. Então, existe outra coisa terrível usada por Satanás, que é a sedução, o engano, a mentira. Essa é a característica, eu diria, mais astuta de Satanás agir no mundo e destruir pessoas. Então, ele fez isso no início da criação, em Gênesis, no capítulo 3, enganando os nossos primeiros pais, e, a partir daí, causando o que o mundo está hoje, esse caos, o mundo em queda, o mundo carente da glória de Deus. Satanás tentando o próprio Jesus em Mateus, no capítulo 4, Jesus classificando Satanás como o pai da mentira, em João, no capítulo 8. E essa característica satânica de Satanás, a mentira, o engano, a sedução, é também destacada, inclusive, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 20. Então, Satanás usa diversos meios, e um deles é esse mais sofisticado, que é o engano. Meu irmão, o diabo tem influência sobre as pessoas, seja por meio de possessão, de opressão, de violência, ou por meio da sedução, do engano, da mentira. O que nós podemos fazer quanto a isso? Em termos gerais, Tiago nos dá um conselho. Portanto, sujeitam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Em outras palavras, ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e procure andar em comunhão com ele. Provérbios 4, a partir do verso 20, o autor diz o seguinte: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Conselho que o Senhor nos dá. Em relação aos meios mais sofisticados usados por Satanás no mundo, cuidado, irmãos, com certas filosofias, né, empregadas na cultura, né, que você ouve por aí. Muitas vezes elas se tornam extremamente perigosas quando elas vêm acompanhadas com uma visão paternalista, politicamente correta, como, por exemplo, vamos cuidar dos pobres, vamos amar a diversidade, viva a inclusão, todos têm o direito de serem felizes, o que importa é o amor. E
acontece muitas vezes de um grupo social, por exemplo, defender esse tipo de ideia e ser o mesmo grupo, por exemplo, engajado numa causa social. Por exemplo, uma campanha do agasalho, ou alguma coisa do tipo, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é mais fácil de você abaixar a guarda. Poxa, eles fazem tão bem, olha só as causas sociais. Mas tem uma filosofia anticristã, antivalores do reino por trás. Né? Então, Satanás é muito astuto. Eu não estou dizendo com isso que Deus não é um Deus gracioso, não estou dizendo com isso que não existe a graça comum que atua, inclusive, na vida de incrédulos. E pessoas incrédulas podem fazer o bem. Mas só estou chamando a atenção que isso não significa que você precisa baixar a guarda. Né? Lembra que eu falei ainda há pouco que Jesus havia alertado os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus? Precisamos também estar sempre saturados com a palavra de Deus para que nós discernamos com sabedoria o nosso tempo. Mas nós damos graças a Deus porque Ele nos ouve e concede boas dádivas aos seus filhos, a pecadores fracos como nós, mais humildes, reconhecedores de sua miséria e carentes de um Redentor perfeitamente capaz. Assim nós entramos no nosso último ponto, a dádiva. Leamos os versos, dos versos 22 a 24. Na verdade, 22 da parte B dele até o 24. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível que crê. No verso 24, imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Afinal, eu creio ou não creio? Eu creio ou ajuda-me na minha falta de fé? O que nós temos aqui? Anteriormente, eu tinha falado sobre essa questão desse pai. Ele tem ou não tem fé? Ele não tem fé. Ele tem uma fé, mas é uma fé frágil. Está mais para uma faísca do que para uma chama. Né? Então, aqui nesse conjunto de versos, nós temos um misto de uma fé relutante, fraca, representada aqui por essa condicional se, de um lado, e, do outro lado, uma demonstração de humildade, dependência, súplica por parte de um pai perplexo pela dureza da vida. Então, permita-me citar aqui alguns trechos do comentário do James Edwards. Eu achei muito belo, muito pastoral. Então, o que Edwards? É assim mesmo, Marina, que se pronuncia? Edwards? Ela me corrige, gente. Ele diz o seguinte, nesse conjunto de versos aqui, a partir do 22, ele diz assim, James Edwards, no seu comentário sobre o livro de Marcos. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Sobre esse verso, ele diz o seguinte, ajuda é o objeto do pedido do Pai, mas a fonte dessa esperança está enraizada na compaixão de Jesus, que aponta para as reservas mais profundas de Jesus. Ele está dizendo que esse atributo, a compaixão de Jesus, aponta para as reservas mais íntimas, tanto é que a palavra compaixão tem a ver com entranhas mesmo, né? Com a coisa mais íntima de uma pessoa. Então, quando ele apela e Jesus tem compaixão, Jesus tem uma profunda empatia por aquele homem. E Edwards continua, o Pai tem apenas a fé incipiente, ou seja, uma fé pequena, inicial, do tamanho de um grão de mostarda. Se pode, respondeu Jesus surpreso. O problema não é a relutância ou a má vontade divinas, nem a inabilidade divina, mas a descrença humana. O que é impossível aos homens é impossível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Edwards continua, tudo é possível àquele que crê. A verdadeira fé está sempre consciente do quão tão pequena e inadequada ela é. O Pai torna-se um temente a Deus, não quando reúne uma quantidade suficiente de fé, mas quando arrisca tudo que ele tem, aquela pouca fé que ele tem, quando submete a sua insuficiência
a verdadeira suficiência de Jesus. Eu creio. Veja que o foco aqui não é nem no eu creio, o foco aqui é ajuda-me na minha falta de fé. É isso que você precisa ver nesse texto. Você nem precisa enfatizar se o homem tem muita fé ou pouca fé, até porque é pouca fé aqui, você tem que enfatizar que ele direciona a sua fraqueza para a pessoa certa. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Quando você estiver na mesma situação, você precisa direcionar tudo o que você tem, até a sua fé, mais para uma faísca do que para uma chama, fraca. Você precisa direcionar para um Senhor que é todo-poderoso para ouvir até mesmo você que tem pouca fé. Entre os versos 25 a 27, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E ele se levantou. Então, é importante aqui notar no verso 25 que o fato de Jesus repreender o espírito imundo, no momento que a multidão se reúne, não significa que ele estava aqui esperando a multidão se reunir para ele, então, operar o milagre, exibir o milagre. Não é isso. Você precisa ver como as duas coisas acontecendo concomitantemente, né? E nos versos 26 a 27, ainda é possível observar a incredulidade de muitas pessoas ali, né? As pessoas pensavam que o menino teria sido morto depois de Jesus expulsar aquele demônio. Então, para finalizar, umas poucas aplicações. Meu querido irmão, minha querida irmã, para quem você tem olhado em seus momentos difíceis? O que vem à sua mente sobre o que você lembra? Para o quanto você tem se aplicado nos seus devocionais diários? Para o quanto você tem servido a sua igreja? Você tem preferido voltar o seu olhar para o seu coração e tentando medir uma certa quantidade de fé? A minha fé é suficiente, então eu creio. A minha fé é pequena, é frágil, insuficiente, então eu desisto. É isso? Ou você entende que os meios de graça que o Senhor disponibiliza são, sim, bênçãos, instrumentos de Deus, de santificação e crescimento na graça. Mas o seu olhar deve estar no autor e consumador da sua fé. Você está ciente de que, para você ser salvo pela fé, e depois de ser salvo, para continuar perseverando na fé, é Cristo que providencia isso na sua vida? Portanto, confie somente em Jesus e creia que Ele se compadece das nossas fraquezas e tem piedade de nós, pecadores. Então, quando a sua mente estiver confusa, o seu coração vacilante, os seus olhos embaçados, a sua fé mais parecida com uma faísca do que uma chama, as coisas ao seu redor circunstancialmente nebulosas, então você lembra desse providencial episódio bíblico. E como no trecho daquela música que nós costumamos cantar aqui, se eu temer, a fé faltar, não me deixará. Quando o tentador agir, sim, me guardará. Eu não posso me suster no caminho mau. Por vezes me esfria o amor, não me deixará. Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Amém.